Olá, boa tarde, como vai você? Cá estamos mais uma vez para uma live. Dessa vez nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Marta Cunha. Daqui a pouco eu vou chamá-la e nessa nossa conversa nós falaremos sobre autocuidado em tempos de distanciamento social. Esse assunto ele já é dito em outros canais, de outras formas. Aqui nós teremos um tom bem especial mesmo, porque essa será a primeira de outras lives. Inclusive já temos uma agendada para a próxima semana, no mesmo dia da semana, quarta-feira. O horário será às 18h07 aqui nesse mesmo canal. Então você já é nosso convidado ou convidada especial para estar conosco na próxima semana e em outras que virão, com certeza. Então, nesse início, eu já peço que você clica aí nesse aviãozinho que tem aí na parte inferior da tela, já encaminhe esse link para outras pessoas que porventura interessem de participar. Depois desse momento, teremos outros vídeos, outras lives aqui nesse canal, e é interessante observar que nessa troca se ganha muito também. Eu aprendo a cada dia com as perguntas que são enviadas. Ontem mesmo eu coloquei caixinha de perguntas nos stories e vieram umas perguntas bem interessantes. Algumas eu até repostei. Então, a cada pergunta dá ideia para novos conteúdos. Então, a ideia é bem essa mesmo, é socializarmos, é trocarmos. Então, mais uma vez, encaminha esse link aí, através desse aviãozinho, clica aí, marca seus contatos para termos mais pessoas aqui assistindo e contribuindo conosco. Durante a apresentação, vocês podem enviar perguntas aí pelos comentários, tá? Com certeza estará contribuindo muito. Então, inicialmente, gratidão por todos que estiverem aqui. E chama aí mais pessoas para participar, comente, depois esse vídeo ficará disponível também. Por enquanto, chame as pessoas para estarem aqui conosco, ok? Então, eu sou Fátima Araújo, tenho pessoas que são meus ex-alunos da escola presencial, da escola formal, e outras pessoas chegaram mais recentemente, e a ideia é que eu possa, com esses vídeos, me colocar também no meio digital, em horário que eu concilie com o trabalho que eu faço hoje. Eu amo o que eu faço atualmente, e a trajetória pela vida me mostra que eu estudei bastante, muita coisa, e que eu posso compartilhar. Então esse sentimento ele bateu muito forte para mim e está sendo uma troca bem interessante. Na verdade, eu estou aprendendo mais do que o que eu compartilho, ok? Então permaneça conosco nesse perfil do Instagram. Em breve nós teremos mais novidades, teremos sorteios, teremos outras lives, tanto eu mesma fazendo solo como com convidados. Então eu disponibilizo conteúdo para pessoas ocupadas. Então eu defini isso, eu sou uma pessoa muito ocupada, então eu pensei, poxa, existem também muitas pessoas ocupadas, e a ideia é que essas pessoas possam viver com uma vida que tenha uma ampliação maior da consciência, que ela tenha uma consciência mais ampliada. E para isso eu escolhi duas vertentes de conteúdos. Uma é o autoconhecimento e a outra é o autocuidado. No autoconhecimento, meu lugar de fala é de várias formações que eu fiz ao longo da vida, com investimentos altos, inclusive, além das graduações. Por exemplo, a programação neurolinguística, o eneagrama,
coach integrativo sistêmico, então tem essa formação também de longos meses, psicologia, pedagogia, a arte-terapia seguida de uma escrita criativa. Então eu citei esses exemplos para dizer que existem tantas outras ferramentas possíveis de serem trabalhadas e de eu trazer conteúdo nesse perfil aqui do Instagram. E você é meu convidado, minha convidada especial para permanecer, para chamar mais pessoas a quem esse conteúdo possa interessar. Combinado? Isso falando do autoconhecimento. O autocuidado, nós vamos falar mais sobre isso também, é aquilo que só a própria pessoa pode fazer por ela mesma. Porque é tão comum depararmos com situações em consultório ou mesmo pela vida de pessoas que esperam que outras façam, e sendo que dentro de cada um e de cada uma de nós tem uma farmacinha interna, tem um consultório psicológico interno, tem uma série de ferramentas que só a própria pessoa pode fazer por si. É claro que um profissional acompanhando potencializa isso também. Então, na live de hoje é só uma amostra disso, mas nesse canal nós teremos outras oportunidades de falar mais sobre isso, inclusive hoje também. Vou chamar agora então a nossa convidada. Quem já está conosco aí, mande perguntas, chame mais pessoas, clica aí nesse aviãozinho para chamar mais pessoas. No final dessa live eu vou colocar caixinhas de perguntas nos stories, então vocês podem entrar lá e colocar perguntas sobre algumas ferramentas que eu citei ou que aparecerem aqui, mas também principalmente sobre dúvidas que surgirem acerca do conteúdo, ok? Vou chamar a Marta então para nós continuarmos aí essa conversa, que é um dedo de prosa nesse horário de almoço. Quem está almoçando aí conosco, bom apetite. Eu não almocei ainda, preferi falar com vocês primeiro nesse intervalo de almoço e logo eu terminando aqui eu já vou almoçar também. Então bom apetite para vocês, chamem mais pessoas que porventura estejam no horário de almoço e a quem esse conteúdo possa interessar, combinado? Vou chamar aqui a Marta então para falar conosco a respeito do assunto. Marta, veja se daí dá para você pedir para participar, Marta. Vamos ver aqui. Achei a Marta, da nossa convidada. Enquanto isso, coloque suas perguntas. Oi. Olá, minha querida Marta. Seja bem-vinda. Obrigada. Estava ouvindo você falar aí, tanta coisa que a gente pode fazer por a gente mesmo, né? Exatamente. Marta, a sua imagem está tremendo um pouquinho, mas está dando para te ver bem. Às vezes Acho fica que deve tremendo, pode ser algum aquele filtro. filtro. Falando em filtro, pessoal, eu estava antes aqui, falei, poxa, acho que eu vou colocar um filtro e tal. Eu comecei a testar, falei, não, esse primeiro momento aqui, nesse formato de live, eu vou de cara limpa mesmo. Eu vou assim, de alma junto ali. Agora acho que melhorou um pouco aí, Marta. Vamos lá, então. Tirei o filtro. Vamos de cara limpa. Tirei o filtro. Então, vamos lá. Pessoal, vocês sempre me ouvirão chamar aqui de pessoa ou pessoas, tanto nas lives, nos vídeos, como também nos textos. E por quê? Porque eu vejo a pessoa como uma individualidade. Então, eu não falei antes, se vocês perceberem isso, é bem proposital mesmo. É cada pessoa e, em algum momento, um conjunto de pessoas. Então, vamos lá. A Marta fala de São Paulo, capital. Eu estou em Goiânia. Nós estamos citando isso para mostrar que, eu imagino que na live tem a pessoa de vários outros lugares. Eu até convido vocês aí a escrever. De onde que vocês estão mesmo nos assistindo? Escreve aí nos comentários. Cidade e estado.
Então, Marta, nos apresente aí. Acho que é melhor ouvir a apresentação de sua parte. Então, meu nome é Marta, eu sou é, terapeuta holística. Antes de mais nada, eu sou esposa, mãe, avó, dona de casa, desaposentada, trabalhadora. E quando a gente faz isso tudo, a gente às vezes tem que parar para respirar um pouco e falar: calma, calma, e eu, né? Então a gente tem que sempre parar um pouquinho, respirar um pouco. E com os estudos, que você estava falando, né, do autoconhecimento e da gente investir na gente mesmo, eu venho investindo há muitos anos em cursos que me fazem bem, né? Eu comecei desde artesanato, enfim, muita coisa. Fui parar na aromaterapia porque cresci em fazenda e fui morar em São Paulo e queria uma. Eu digo para todo mundo, eu sempre rezei a Deus pedindo uma horta e um pomar. Deus me deu a aromaterapia, a fitoterapia, ele deu aquilo que ele achou que eu conseguiria lidar estando em São Paulo, né? Ok. E daí eu acho que as pessoas realmente, isso que você falou, da gente tem um consultório próprio, né? A gente fica procurando nos outros coisas para a gente ficar bem e o que a gente nos traz bem é a gente mesmo. E a pandemia veio trazer isso. A pandemia veio trazer muita gente parar, olhar e falar: agora sou eu comigo mesma aqui trancada, não tenho como sair dessa, agora eu vou ter que me encarar, né? Aham, exatamente. Marta, eu havia pedido ali para o pessoal citar de onde que nos assiste. Eu já vi que tem uma turma ali de Minas Gerais, de uma cidade muito querida, chamada Chapada Gaúcha, em plenas Minas Gerais. Tem uma turma aí do Rio Grande do Norte, de São Paulo. Então sejam todos e todas bem-vindos. Aqui cada pessoa e é vista com esse olhar mesmo, com esse olhar humano e com esse olhar do autocuidado. Na fala da Marta, ela já nos deu várias pistas de autocuidado. Gente, é simples assim, ó, auto, próprio, é da pessoa. Cuidado, é aquilo que ela faz para se cuidar. Temos aí também do Rio de Janeiro, pessoas conosco na live, sejam bem-vindos. Tem alguns aspectos, e a Marta disse alguns deles aí, que somente a própria pessoa pode fazer por ela. E aí, o que acontece, hein, Marta? Você vai poder complementar isso aí para nós. Nós ficamos, e você até já disse isso, buscando no outro ou na outra pessoa aquilo que, na verdade, nós é que precisamos fazer por nós. Então, essa questão de... E aí, para isso, entra essa vertente do autoconhecimento, que é a pessoa identificar esses momentos. Porque às vezes a gente fica assim tão no piloto automático, por isso pessoas ocupadas estão assim cuidando do horário, filho na escola, e aí, poxa, nem percebe que é um momento de destinar para si um autocuidado, tá? Só Então, percebe na hora da dor e na hora que não tem mais jeito, e daí só dá jeito mesmo aquilo que a gente espera que não aconteça, que é o médico, né? Se a gente, exatamente. então, para que deixar chegar nesse ponto, né? Vamos fazer um Sim, pouco, sim, nos dar um pouco as mãos, né? Eu sim, sim, sempre, eu na pandemia, elaborei uma coisa que eu penso que é assim, as pessoas sentem falta do abraço, as pessoas sentem falta do contato físico, as pessoas sentem falta de dar as mãos, e daí eu comecei a elaborar uma oficinazinha que seria assim, vamos nos dar as próprias mãos, né?
Quando que você só pega na sua mão em momento de pedir, de oração, ou você pega na sua própria mão no momento de dar, né? De dar e receber de si mesmo a sua energia, né? Sim. Eu de hobby, assim, de coisa do autocuidado, de fazer um pouco uma distração, eu bordo. Uau, uau. E é uma coisa que vem lá desde a avó, lá desde criança, e daí e no meu grupo de bordado do WhatsApp, são pessoas mais velhas também, e daí uma já tá com, eu não consigo enxergar a agulha, ai, os meus dedos, a minha artrose, a minha não sei o quê. Então a gente começou a fazer ginástica com as mãos, porque a gente não tem muito espaço de fazer o ginástica de corpo, porque não dá Aham. para andar. Eu tenho preguiça de ficar olhando lá no YouTube e ficar fazendo igual, eu não quero fazer. Eu falei, então a gente vai se reunir, vai fazer ginástica com os dedinhos. E a gente se diverte, né? Pessoal, percebe que na fala da Marta, ela trouxe algumas dicas de autocuidado. Porque é bem provável que algumas pessoas que estão conosco na live possam ter vindo para ver se, nossa, eu vou saber o conceito do autocuidado. E a nossa proposta é tratar isso na prática, assim, também na prática, né? Quando eu disse o autocuidado, é aquilo que só a pessoa pode fazer por ela mesma. E aí é preciso do autoconhecimento para identificar em que momento que ela precisa fazer por ela mesma. A Marta trouxe um exemplo aí que ela citou. Tá precisando de movimentar as mãos, estou sentindo falta de um aperto de mão, por isso que falar de autocuidado em tempos de distanciamento social é falar também do cuidado consigo próprio e com aquele que está mais próximo. É bem possível que quem nos assiste agora seja uma pessoa que, por exemplo, tenha que se queixar, nossa, eu tenho pouco tempo para ficar com meu filho, eu tenho pouco tempo para relacionar comigo mesmo. E aí, o que que eu observo? Na psicologia tem surgido muito isso, assim, que a pessoa agora observa que ela não suporta relacionar com ela mesma. Olha que coisa! Antes eu queria ter um tempo para mim, para meditar, para ir no parque, para fazer um bordado, como a Marta diz, e agora a minha companhia já me satura, eu já quero o abraço do outro, o aperto de mão. Então, nós estamos aqui justamente para falar que é possível, sim, fazer isso, ter um autocuidado mesmo em momentos de distanciamento social. E aí, pessoal, continua o distanciamento social, isso é uma forma de autocuidado também. Porque como já se passaram vários meses, é bem possível que você seja uma pessoa que já se expõe, fica lá no parque, que já está aglomerando. Como é que está o seu autocuidado em termos de distanciamento social? Você realmente está seguindo as regras de cada município e do planeta como um todo, que é realmente se cuidar, se distanciar, ou você está se expondo? Pensa nisso. É também uma forma de autocuidado, hein, né, Marta? Ô, Cé. E dos detalhes desse autocuidado, né, do distanciamento. Você não precisa ser uma pessoa que eu conheço pessoas que estão assim totalmente até neuróticas, eu diria, porque não é. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que há 8 meses ela literalmente ela não sai de casa, né? Ela, né, faz tudo pela internet, ela não vai nem ao banco, nem ao supermercado, nem à farmácia, ela não entra no elevador, ela tem medo de entrar no elevador. E o que, assim, ela fala com as pessoas pelo telefone, certo? Mas ela entrou num processo de que ela está com medo das pessoas porque ela tem medo de pegar a doença. Não, a gente não precisa chegar a esse extremo. Qualquer coisa que chega da casa dela, do supermercado que ela compra pela internet,
ela tira, ela coloca um avental de plástico, sai de dentro de casa, esteriliza tudo, joga aquele avental de plástico, aquilo tudo fora para entrar dentro de casa. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo, não pode entrar no pânico, não pode entrar na neura, mas a gente tem que ter um autocuidado, a gente tem que sim usar álcool gel, a gente tem que sim lavar as mãos. Bom, lavar a mão é básico, né, gente? Sabe? É uma coisa assim que na hora que falaram, meu Deus, você precisa lavar as mãos, que um método preventivo é lavar as mãos. Lavar as mãos é básico, a gente sabe, eu pelo menos, que já trabalhei muito em escola, trabalhei muito em alimentação, tudo isso, enfim, a gente sabe que álcool gel, você passa o álcool gel, depois, sabe o que é gostoso depois? Passa um creminho. Ah, que gostoso, a mão fica macia. Passa um creminho. Também a gente tem que ter essa coisa pra gente, né? Sim, É a nossa pele, o nosso corpo, o nosso cuidado, não é mesmo? exatamente, Marta. E nesses termos aí do que a Marta trouxe, ela criou ela está trabalhando com um tema dentro da proposta, né, Marta, que é a banhoterapia. E aí, quando fala assim, alguém pode pensar, nossa, Fátima, o que é isso? Banho-terapia, o banho como terapia. Imagina se eu tenho tempo para isso. A Marta vai falar um pouco, assim, bem rapidamente, só para dar uma pincelada, para deixar aquele gostinho de quero mais. Depois vocês podem também entrar no perfil da Marta, querer saber mais, perguntar. Eu posso chamá-la aqui novamente para falarmos só do banho como terapia. Porque o que, que nós estamos acostumados? É aquele banho correndo. Às vezes nem dá tempo de tomar banho de manhã para ir para o trabalho, sempre foi assim, fez tudo correndo. E aí pensa assim, ah, mas eu tomar banho, usar ervas no banho, como assim? Percebe que nós fomos perdendo isso. Os nossos ancestrais, os nossos antepassados, dava banho nos bebês com ervas e usava as próprias folhas para benzer. Eu não quero chegar nesse ponto, a ideia não é essa, mas a ideia é dizer que você pode sim ter momentos consigo próprio. Isso é autocuidado. E É, você se. Bom, eu quero apertar a mão de alguém. Peraí, mas quando que eu apertei as minhas mãos? Nossa, que vontade de sair, dar um rolê, abraçar pessoas. Peraí, você abraçou a pessoa que está aí dentro de você? Que tal fazer esse exercício ali do autoabraço, de se tocar? E essas mãos, elas são côncavas, tem essa forma de concha aí nas nossas mãos. Isso não é por acaso, isso tem um motivo. Só que nós imaginamos, não sei por qual motivo, de que essas mãos servem para acariciar outras pessoas. E, às vezes, nesse momento de distanciamento social, isso nem sempre é possível. E você está se acariciando, você já se toca, igual a Marta falou, você vai passar um creme, você realmente está sentindo as suas mãos, o seu corpo passando creme. Percebe que são dicas simples de um cuidado genuíno, de um cuidado puro. E é é, disso que nós, enquanto pessoas, precisamos também, não somente do cuidado do outro. Eu não estou aqui dispensando e nem afirmando que seja desnecessário, ao contrário. Mas eu estou dizendo que você pode investir em você mesmo, acessar essa farmácia interna, acessar os recursos que você tem para poder lidar com situações do dia a dia e contribuir para que pessoas ocupadas tenham uma vida mais leve, quem sabe é. mais saudável. A próxima semana nós vamos falar disso aqui na próxima live, que é o autocuidado voltado assim, para essa questão de uma vida saudável. E o nosso convidado, inclusive, está nos honrando com a presença aí na live, que é o Luiz Campbell. Vem É, novidade por aí, tá, gente? é, eu acho ótimo. Tem umas coisas que eu não consigo fazer, né? É o negócio do jejum intermitente lá, eu tento, mas ainda preciso de um pouco mais de perseverança nessa história, mas a gente chega lá. Mas com relação ao banho,
a gente sabe a importância de a Josi está aí, né? Um banho num bebê, que coisa mais gostosa, como é relaxante, como é gostoso. E se você tem uma lavanda, uma camomila, que você faz um chá, que você faz um aroma gostoso e coloca isso numa banheira gostosa, você vai dormir melhor, você vai dormir bem, né? Se você quer um pouco mais de energia, você coloca mais um alecrim, um eucalipto. Ah, mas eu não tenho banheira. Ah, então vamos fazer né? Olha só a ideia. Você pega um saco como se fosse uma touca de pano, certo? Envolve no seu chuveiro, né? Na boca do seu chuveiro e coloca a planta ali dentro. Aquilo, a água quente vai passar por aquela planta, vai fazer como se fosse um chá. E você vai tomar um banho de erva gostoso, respirando aquele aroma, né? Dando aquela aliviada de tensão que pode ser. Eu não recomendo um banho de camomila de manhã, porque você vai sair bem relaxado. Eu acho que de manhã pode ser uma coisa mais, né? Uma coisa mais forte, assim, né? Um eucalipto, por exemplo, que tem um aroma mais limpo, mais claro, para poder sair de manhã. E isso é que eu chamo que eu tenho chamado de banho-terapia. E resgatar um pouco aquela coisa antiga do banho de assento, né? Faz muito tempo que, né, as pessoas deixaram de fazer banho de assento. E banho de assento é principalmente para as mulheres, mas não só, né? Para as doenças que a gente pode curar via as mucosas, a gente faz banho de assento, que é muito bom. Um banho, a gente pode falar de banho levando para escaldapé. E se a gente faz um escaldapé, que é um banho nos pés, você senta gostoso, põe aquela bacia. Você que está aí no calor, pega aquelas folhas de hortelã, coloca as folhas de hortelã na bacia. Em vez de colocar água quente, coloca água fria. Você vai sentir um frescor até a alma. Você vai ver que coisa Ô, deliciosa. Marta, me É. permita eu intervir aqui. Quando você fala assim, ache aí um tempo e faça isso. Aí, como eu falo para pessoas ocupadas, elas podem falar assim, mas Marta, onde é que eu vou achar esse tempo? Deixa eu dar uma dica em torno disso do que a Marta falou. Ah, ok, você não tem tempo. Mesmo que você está trabalhando em home office, ou está trabalhando, ou fazendo várias outras coisas, por exemplo, você tá com a mulher, tá lá com a pia cheia de vasilhas, certo? Tem que fazer tudo correndo e lavar as vasilhas. Ah, a Marta falou para fazer o escaldapé, mas agora eu tenho que lavar vasilha. Que tal você pegar aquela bacia, se não tem, providencia um para isso, coloca lá em cima do tapetinho, lá encostado na sua pia, coloca ali sim a água, as ervas, ou coloca a água e põe ali os seus pés. Você não só, olha que coisa mais simples e que nós não fazemos geralmente. Não só você vai tomar um baita do escaldapé, como você vai, se você quiser depois ali dar um trato nas unhas e olha o autocuidado aqui, pessoal, o tempo todo. É, Seus pés já estarão super hidratados, você pode dar aquele cuidado lá nos pés, passar aquele creme e pronto. Você que seguiu a questão do que a Marta falou e ainda se cuidou mais ainda e lavou a vasilha. E eu vou falar ainda sobre meditação trabalhando agora mesmo. Vamos lá, Marta. Nem precisa tanto. A maioria das pessoas que estão em casa, passam muito tempo sentadas na frente do computador. Sim. Põe a bacia ali na frente do computador, aproveita essa, essa, essa fito que a planta pode te dar, porque cada planta tem um ativo, uma propriedade que pode te ajudar, e que são inúmeras, né? Depende muito, é uma questão de pesquisa de Google, né? É assim, eu tô com dor de cabeça, que planta serve? Ah, vai lá, põe, você está sentada no computador, põe aquela bacia com aquele pé ali, né? Eu já, assim, recomendo para quem não tem a prática usar plantas e não usar sais, porque o sal ele interfere também um pouco na pressão, né?
E daí, como a gente aqui está com aberto, a gente está com público, a gente não deve. É uma coisa que você falou que é muito importante. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa precisa de uma coisa diferente da outra. O mesmo hortelã age diferente em mim do que em você. Sim. Então, precisa se ter muito cuidado com essas indicações de banhos, sais e ervas, né? A Ok. pessoa, como a gente está aqui aberto, a gente tem uma ferramenta poderosa que é o Google e pesquisar no Google, né? Ok. Então, a Marta trouxe aí algumas possibilidades de autocuidado, inclusive o que ela chama de banhoterapia. A questão é, pessoal, autocuidado em tempos de distanciamento social, principalmente, porque nós estamos num tempo atípico, nós estamos aprendendo juntos. Ele perpassa também pelo filtro do que se consome nesse período. O que que eu estou, o que que você, o que que eu, enquanto pessoa, e o nosso conjunto familiar, independente do formato dele, enquanto pessoas, estamos consumindo, por exemplo, de conteúdos. Porque é bem possível que com os filhos em casa, com o marido em casa, com você em casa, ou com o companheiro, que seja quem for, nós tenhamos um tanto mais de tempo, seja por qual motivo, e pode ser que estamos consumindo conteúdos que bem que faz para nós. Então, na próxima semana nós vamos falar de consumo de comida, de práticas para uma vida saudável. Só que é interessante observar também os conteúdos digitais. O que nós estamos assistindo? Quais os stories que nós estamos assistindo? Quais são os TikTok, os Reels, ou Reels? O que nós estamos assistindo aí no meio digital? Isso faz bem, porque de repente, ao invés disso, eu posso, por exemplo, hidratar o corpo, os pés, as mãos, meditar. Ah, Fátima, mas meditar, parar para isso, eu sou uma pessoa ocupada. Pessoal, vocês acreditam que dá para meditar lavando as vasilhas, dá para meditar em várias situações. Em 2019, eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela e a É, missão era estudar Eneagrama durante o Caminho de Santiago. E o meu mestre no Eneagrama, que eu venho estudando há anos, eu estudo vários mais teóricos, mas o Domingos Cunha, para mim, é o meu mestre no Eneagrama e ele que conduziu esse grupo. E ele nos ensinou ao grupo a meditar enquanto fazia o caminho de Santiago. Então, olha que interessante. Você já parou para pensar que dá para meditar caminhando? Assim como dá para meditar colocando a roupa no varal, ou lavando vasilhas, ou limpando a casa? Então, o primeiro passo é ter a consciência da respiração. É você sentir que está respirando. Percebe que na maioria das vezes nós não percebemos que estamos respirando. E é natural, isso é involuntário. Agora, a respiração consciente, ela é realmente necessária. Então, agora que nós já estamos assim, já rumando para o final da nossa conversa de hoje, e eu quero trazer uma situação que é muito assim, de procrastinação, de autossabotagem. Ah, eu podia fazer isso por mim, mas eu preciso fazer pelo meu filho ou pelo meu neto. Tem até uma pergunta que foi enviada lá pela caixinha de pergunta dos stories, que fala assim, como é que eu vou cuidar do outro se... Ou melhor, como é que eu vou cuidar de mim, de eu mesma, enquanto pessoa, se eu preciso cuidar do outro, do meu neto, do meu filho? E aí, Marta e a todos que nos assistem, eu trago uma reflexão que é a seguinte. Já observou que quando estar no avião, que vem o comissário de bordo para poder passar as orientações, o que ele diz lá, ou ela? Diz que se houver uma despressurização, enfim, se der problema, máscaras cairão sobre você. Então, coloque primeiro em você e depois ajude quem está ao seu lado. Então, veja bem, é muito possível que você seja uma dessas pessoas que fica se indagando.
Como que eu vou cuidar de eu mesmo ou eu mesma, enquanto pessoa individual, enquanto esse ser que eu sou, se eu tenho que cuidar de tantas outras pessoas e de tantas coisas? Então, vai deixando para depois aquilo que precisa ser feito agora para si mesmo. E aí, o autocuidado, ele é sobre aprender a não deixar a si mesmo para depois. É agora, porque depois nós não temos certeza desse depois. Principalmente agora, em tempos de isolamento social. O que é o futuro? O que é o amanhã? E aí, Marta, eu trago, já indo para as minhas considerações finais, e já eu passo para você fazer isso, até porque a turma está no horário de almoço, são pessoas ocupadas, que daqui a pouco tem que fazer outras coisas também. É. Eu trago nessa questão da procrastinação, do deixar a si mesmo para depois. Eu nem estou falando de deixar o trabalho para depois, não é isso. Nós estamos falando da pessoa aqui. É desse lugar de fala que eu digo. E aí eu estou falando primeiro para eu mesma, porque para eu falar, eu pensei. Aquela história de falar, eu falei sem pensar. Não, negativo. Você pode não perceber que pensou, mas para que você fale, antes foi pensamento, ainda que inconsciente. Então, pensou sim, mesmo sem saber. Então, assim, eu penso em fazer algo por eu mesma, eu vou deixando para depois. E tem um autor que eu já assisti várias palestras dele, inclusive ao vivo, que é o Roberto Chiniachi, que eu já li livros dele, gosto muito. Ele é médico, é palestrante, e ele, enquanto médico, ele atuou muito em... Tem alguém dizendo ali que já almoçou, que já pode continuar. Eu não almocei ainda, e daqui a pouco eu volto para o meu trabalho, que eu adoro, gente, eu amo o que eu faço. Pensa essa pessoa feliz aqui, é porque eu amo o que eu faço no meu trabalho. E aí, no horário de almoço, eu vim aqui conversar com vocês um pouco. Bom, o Roberto Chiniachi, ele, enquanto médico, ele atuou muito em leito de hospital, a pessoa ali na hora de morrer. A história é longa, mas eu vou resumir para dizer que ele traz um lugar de fala que é daquela pessoa que está morrendo e ela, geralmente, ela se arrepende pelo que ela não fez. Eu não vi. E coisas simples, na maioria delas. E tinha um pôr do sol lá na frente de casa, eu estava sempre ocupada e não via esse pôr do sol. Eu ia no rio para buscar, sei lá, eu ia no rio e não via aquele sol se pondo ou o sol nascendo. E ali ela está num leito de morte e não fez isso até agora. Gente, que dinheiro que custa isso? Que dinheiro que custa olhar o balançar das asas de uma borboleta, o sacudir de uma flor ao vento, coisas pequenas que estão no nosso derredor. E aí, Marta, eu não te falei dessa história que eu vou contar agora, eu vou mudar personagens e resumir, mas ela é uma história baseada em fatos reais. A Angélica, ela é uma senhora que, aos 78 anos, ela já dizia que no café da tarde com uma amiga, ela dizia assim, olha, fulana, o que eu fiz da minha vida? E aí eu pergunto para você, o que eu e você estamos fazendo da nossa vida? E aí eu faço uma pausa aqui para dizer, pessoal, manda esse aviãozinho aí abaixo, na parte inferior, tem um conezinho aí parecendo um aviãozinho, clica nele aí, marca seus conhecidos, porque esse conteúdo pode ser interessante para a reflexão de mais pessoas. Voltamos lá na Angélica. A Angélica dizia para ela, afirmando, ao mesmo tempo que ela interrogava, ela exclamava. E ela relatou brevemente, ela disse, olha, eu ajudei a minha mãe a cuidar do meu pai, que era doente. Casei adolescente ainda, já engravidei, ela dizia. E logo depois o marido adoeceu, o marido da Angélica, e ela cuidava dos filhos pequenos e do marido. Alguns anos depois, esse marido faleceu. Gente, isso é fato, tá? É um exemplo, deve ter vários outros que você também conheça. Aí o marido faleceu, logo uma filha se espelhou nela e também se engravidou muito jovem. E o que faz a Angélica agora?
ela recém enterrou o marido, perdida, sem saber o que fazer com filhos e agora com netos, ela começou a cuidar de netos. E os anos foram passando, essa neta cresceu e depois também teve filho. E num dado momento, já nos anos mais recentes, a neta quis viajar. Falou, eu vou trabalhar fora, eu vou viver. E o que é que eu faço com meu filho? Com a minha filha, eu deixo com a minha avó. E aí a avó ficou cuidando do filho da neta, portanto, o seu bisneto. E nessa altura, a Angélica já estava num quadro de saúde bem debilitado. Ela já tinha diabetes, já tinha uma série de complicações e ela fazia hemodiálise mais de uma vez por semana. Então, depois saíram de perto dela os netos, a bisneta também, a mãe voltou lá do outro estado e pegou a bisneta, e como ela se vê? Sozinha. E, pessoal, eu fiz de propósito, finalizando com essa história, e eu quero dizer para vocês que a Angélica faleceu. A Angélica faleceu semana passada, tem uns 15 dias, e é isso, a mensagem que eu quero dizer é isso. Até quando que você vai postergar, que você vai procrastinar o seu autocuidado? Até quando? Não falo de grandes coisas, não. Estou falando aqui de viajar, de nada disso. Eu estou falando daquilo que você pode fazer de onde você estiver. E para isso entra o autoconhecimento. E nós vamos falar muito aqui de autoconhecimento, vamos fazer grupo de estudos. Me aguardem, tem muita coisa esperando aí por nós. Marta, agora é com você, para suas considerações finais. E, pessoal, depois você salva esse conteúdo aí para ver depois. Tem a bandeirolazinha lá que dá para salvar. Manda esse aviãozinho aí para mais gente, ainda dá tempo, as pessoas vão poder assistir depois. Essa live vai ficar gravada. Marta, tá na nossa hora de ir embora. Tá na hora de ir embora. Eu só queria dizer uma coisa. A gente nessa idade, a gente falando para pessoas que chegaram aonde nós chegamos, né? Que já passamos, que já temos uma história longa, que, enfim. Eu, quando tive filho e sozinha, e tinha meu marido trabalhava, mas eu não tinha absolutamente ninguém para ajudar. Eu não tinha. Minha mãe morava fora, minha sogra não era presente, era eu e eu. Era eu e eu trabalhando, era eu e eu cuidando de tudo. E eu sempre tentei me observar e me conhecer muito, e eu disse para mim mesma: tudo bem, eu vou fazer, eu vou deixar de fazer uma porção de coisas que eu poderia fazer por mim, eu vou fazer. Mas o mais importante, que é o que eu digo muito, já que vai fazer, faz sem culpa, porque a dor é menor. Já que vai fazer, relaxa e aproveita, entendeu? Porque você fazer, outro dia até falei para uma amiga, não adianta nada você ir para a praia e ficar pensando na pia, entendeu? Já que vai para a praia e fala, pô, pia, daqui a pouco você é a próxima, entendeu? Agora sou eu vou para a praia, né? Então é assim, já que eu não vou estudar agora, porque agora eu tenho que cuidar de dois filhos pequenos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar de respeitar esse, entrar nessa criação com todo o coração, com todo o amor e fazer isso bem, né? Muitas vezes a gente chega lá no fim, né? Hoje, olhando lá para trás, eu poderia falar assim, mas eu deixei de fazer tantas coisas por vocês e não sei o quê, não sei o quê. Não, eu deixei de fazer sim, deixei de fazer por uma opção sim, foi a minha opção, mas aquilo que eu fiz no lugar da opção, eu fiz de coração, então eu também fiz para mim, né? É uma visão um pouco diferente de quando a gente faz as coisas. Eu acho muito triste quando a gente faz as coisas com raiva, a gente faz as coisas com tristeza, a gente faz as coisas parece estar fazendo obrigado. Não, gente, vamos fazer mais leve,
né? Vamos fazer mais leve? Jovens que estão aí presentes, né? Façam mais leve, não precisa ficar sofrendo, porque tem que ir fazer uma prova, um trabalho, uma coisa, vai lá, faz e pronto, né? Isso eu acho que é assim, dá um alívio e a gente consegue viver mais, enfim, sei lá. Eu acho que essa é a minha palavra. Eu acho isso também, a Antônia, estar presente no que faz. Estar presente no que faz é tudo. É autocuidado, é auto se conhecer, é meditação, é reflexão, estar presente. É muito importante estar presente. É isso aí. Exatamente. Então, eu posso deixar você? Posso ir-me? Você ainda tem muito tempo de live? Ô, Marta, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar Ah, aqui conosco. Gratidão mesmo. E você é um exemplo, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, de você momentos de também. autocuidado. E eu te agradeço por estar aqui conosco. Você perguntou se pode ir. Eu sei que hoje você está numa missão muito bacana, muito legal. Então continue aí na sua É, missão, que é também uma forma de autocuidado. E cuidar de neto é um autocuidado muito gostoso. E eu sei que hoje você está por conta muito disso, gostoso. nem está na sua casa e Não, manteve conosco o combinado. Então vai sim, minha querida. Grande abraço, beijo, beijo beijo. Também já grande, ó. espera aí, Coração para pessoal, só você. mais um pouquinho. A Marta Vocês está não aí. vão embora. Depois eu vou assistir esse final aí, ver quanto de gente que ficou aí. Fica todo mundo aí. Ok, Marta, tchau, tchau, Obrigada. tá? Tchau, Tchau. tchau. Então, assim, pessoal, Marta, muito obrigada, obrigada mesmo. E o pessoal que está aí conosco, nós já estamos encerrando realmente para vocês continuarem aí com o almoço. Quem disse que já almoçou, então está na hora daquele descanso ou voltar ao trabalho. E eu quero, assim, finalizar dizendo que essa live ela vai ficar gravada, você vai poder compartilhar, enviar para mais pessoas, façam isso. Eu vou colocar caixinha de pergunta lá nos stories, pergunte mesmo. E aí eu continuo falando com vocês em outros. Já fica aqui o convite para na próxima quarta-feira, às 18h07, nós temos também uma live falando de autocuidado e uma vida sustentável, uma vida com saúde, uma vida saudável. E eu espero todos vocês lá. O Luiz está aí dizendo que está preparando o almoço. Que bacana, Luiz. Luiz é o convidado da próxima semana, que vai falar conosco de lá do Rio de Janeiro. E vi que na live tem vários ex-alunos meus. Alguns nomes eu consegui ver daqui, a Suzana Durães, a Licinha Farias, a Vera Lúcia, a Antônia Farias. Se tiver mais alguém aí que é meu ex-aluno lá da década de 80, pode dar um oi aí. É muito bom ter vocês aqui conosco. E tem várias pessoas de Chapada Gaúcha, lá em Minas, em São Paulo, vários lugares. E assim, é muito bacana estar aqui com vocês. Pensa comigo assim, ó. A Kelly Baliano está falando, eu também estou aqui. A Kelly é uma amiga querida, é uma colega de trabalho, mas é mais do que isso, é uma amiga. Tem vários colegas de trabalho também que eu vi que já entraram ali. Sou muito honrada de tê-los aqui. Gente, a Gilma Alquimim, lá de Arinos, minha amiga de longas datas. Nem conte aí na live o que nós já aprontamos junto, hein, Gilma? Um abraço aí para todos. Pessoal, então assim, não dá para eu citar o nome de todos aqui, mas a ideia, vi que tem gente de Brasília também. Quem mais que está por aí? Então, agora nós já estamos finalizando. A ideia é que encerrássemos em torno de 50 minutos, até em respeito, em honra ao seu tempo também. E dizer que, lembra da história da Angélica que eu contei agora há pouco? Você quer ser também uma Angélica? Deixar procrastinar aquilo que você tem para fazer consigo mesmo,
e de repente cuidar tão bem de outras pessoas, e continue sim cuidando, mas continue primeiro de você. Lembra das máscaras que caem na hora que dá problema lá no avião. A orientação é para colocar primeiro na própria pessoa, para depois ela poder cuidar de outras pessoas. Então, nosso assunto de hoje ele é justamente esse. Continue conosco nesse perfil. E assim, vai ser sempre, eu vou poder responder vocês tipo meia-noite, qualquer hora de madrugada, porque eu separo direitinho, e é também uma maneira de autocuidado, eu separo as 8 horas que eu trabalho no serviço formal, que eu amo, que eu faço. Pessoal, vocês não têm ideia, eu sou muito feliz de fazer o que eu faço no meu trabalho. Acontece que o dia tem 24 horas, então de 8 horas restam ainda 16 horas. E essas 16 horas, pessoal, se for bem organizado, dá para fazer muita coisa. E é por isso que eu estou aqui com vocês. É por isso que eu me propus a disponibilizar conteúdo de valor, a falar um pouco daquilo que eu aprendi tanto a vida toda e compartilhar com vocês. E aprender também muito nesse caminho de autodesenvolvimento e de autocuidado. Combinado? Então agora realmente nós vamos. Grande abraço, continue conosco aí no perfil. Eu vou colocar a caixinha de perguntas nos stories. Se você tiver dúvida, quer saber mais sobre essa live, quer sugerir temas para outras lives, eu vou fazer bastante vídeos também, eu fazendo vídeo e colocando para vocês no IGTV. E temos muito para fazer juntos. Esse é só um dos momentos, teremos vários outros. E conto com vocês aqui, tá ok? Sugerindo, comentando, compartilhando o perfil com outras pessoas. Grande abraço e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo.